Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Ficou tão feio, mas aí vocês ignoram, né? Escolha e consequência. Mas o tema da palavra é a geografia do propósito. E aí, eu não sei se aqui tem algum professor de geografia. Tem? Tem aquela pessoa que ama geografia? Tem? Tem? Tem professor? Ah, professor não, mas tem aqueles amantes de geografia. E eu fui lá pegar uma definição e diz assim que geografia é a ciência cujo o objeto do estudo é o espaço geográfico. E o espaço geográfico nada mais é onde acontecem as relações humanas. Então, a geografia... Engraçado, eu estava olhando para trás, né? Mas tá ali. A geografia do propósito. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre a geografia do propósito de Deus. Quem é você, como diz aí o mundo, na fila do pão? Quem é você nesse espaço? Quem é você que recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Ou você que ainda não teve essa oportunidade, mas terá hoje em nome de Jesus? E no devocional também do Pastor Hélio, eu estava de manhã lendo, estudando, aí meu celular, plim, eu fui lá ver o devocional, né? E ele falou sobre isso no devocional. Aqui, ó, você pode ter paz em qualquer circunstâncias. E aí eu anotei a frase que ele coloca no finalzinho. Leia esse devocional. E invista no seu relacionamento com Deus. O seu nível de confiança aumentará. E você viverá a paz de Deus, mesmo nos piores momentos da sua vida. Piores momentos, desculpa, da sua vida. Como que é viver a paz nos piores momentos das nossas vidas? Como o pastor Hélio diz aqui, aqui tem um bando de maluco. Como que é você ter paz? Você vivendo momentos de dificuldades. Perdeu um parente. Perdeu o provedor da casa. Perdeu um filho. Perdeu uma filha. Pessoas queridas que talvez você e eu perdemos na pandemia. Situações que nos fazem chorar, que nos tiram às vezes o sono. Somos cristãos, mas às vezes perdemos o sono. Mas aquele que está fundamentado na rocha, como diz lá em Mateus 7, aquele que está fundamentado, 24 também, está ali fundamentado, é diferente. Essa é a diferença, é sobre isso que nós vamos falar. E o nosso texto base está lá em Efésios 1, queria que você abrisse comigo, versículos 11 e 12. Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Amém? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, a fim de sermos para o louvor da sua... A fim de sermos para o louvor da sua glória. A grandiosidade de Deus e a completude em si mesmo fez com que Deus nos criasse. Mas a grandiosidade de Deus e a sua completude faz com que não haveria necessidade dele nos ter criado. Porque o único, Deus poderoso, ele era completo, ele é completo em si mesmo, mas ele decidiu criar o homem. Então nós vamos lá, eu queria que você fizesse esse passeio comigo. Lá no início, no Bereshit, né? Que é criação, Gênesis, Bereshit Bará. No princípio criou. Criou onde de nada havia. Deus criou você, Deus me criou. E esse texto diz que antes da fundação do mundo, Deus nos criou. Então Deus já tinha um propósito e tem um propósito para você. Você não está sentado aqui à toa. Como disse o pastor Hélio, você não escorregou e caiu aqui. Não, você está aqui por um propósito. Você que está na internet, você está aí, você está aqui por um propósito. Deus nos criou. Mas Deus não tinha essa necessidade de criar o homem. Mas Ele criou você com vontades, com escolhas, para adorá-lo. Deus poderia ter criado máquinas, robôs, pessoas que o adorassem o tempo todo, mas Deus criou pessoas para que pudessem adorá-lo em espírito e em verdade, para o louvor da sua glória. Porém,
Quando Deus cria um homem, tudo era perfeito naquele jardim. E Deus deu uma ordem, você conhece a ordem. Vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer de tudo, mas daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E de repente você pode estar pensando, não aguento mais ouvir essa história. Mas essa história faz parte do proto-evangelho. É aí que tudo começou. E é por conta disso que Jesus também vai voltar. Foi por conta disso também que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por você e por mim. E lá naquele lugar onde tudo era lindo e perfeito, era aquela história que Deus queria e quer para você e para mim. Porque Deus é imutável. O plano de Deus não mudou, Tiago. Não mudou. E ele cria o homem. E o homem vai lá, e o que aconteceu? Comeu. Desobedeceu. E com isso, por ter desobedecido, nós, seres humanos, recebemos tudo de ruim como presente. Enfermidade, câncer, lepra. Você pode elencar todas as doenças. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Tudo isso o diabo abriu essa porta. Ah, não, isso não. Ele abriu essa porta. E o ser humano, a humanidade, ficou com isso encravado em si. E o inferno começou, isso começou como uma doença, imagina algo pequeno. E foi crescendo, 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 crescendo. E o homem, Carlinha, que bom te ver. E o homem começou a apodrecer. E começaram a acontecer várias situações, que nem na Bíblia estão relatadas. Mas, o que aconteceu? Duas coisas, na verdade, aconteceram com essa situação do pecado. O pecado destruiu duas coisas. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. O pecado destruiu a perfeição que existia naquele lugar. Porque na viração do dia, à tarde, Deus vinha para falar com o homem. Eu fico imaginando como deveria ser, Ju. Eu não sei se Eva lavava... Roupa não tinha, né, gente? Não sei o que ela lavava. Não lavava. Só tomava banho, eu acho, né? Tinha que tomar banho. Não tinha folha, na folha veio depois, né? Enfim. Mas eu não sei o que eles faziam, mas de repente na viradinha, né? Eva, Adão, Milena, acertei. Quero falar com você. Gente, que delícia. Que delícia. O ruaque de Deus. Dizem aí os historiadores que a flauta, e a Bíblia diz que a flauta foi o primeiro instrumento, né? A ser criado. Tem flautista aqui, gente? E aí o ruaque de Deus, né? O sopro. Eu fico imaginando aquele assobio, sabe? Não sei nem fazer, não vou fazer para não passar vergonha. Eu não sei assobiar, eu só faço para dentro. Para dentro, não sei, nem vou tentar. Acho que é por conta do aparelho, mas não sei. Mas, enfim, Deus vinha na viração da tarde, aquele momento do café, sabe, do lanchinho, e vinha conversar com o homem e com a mulher. Olha que delícia, pastor Carlinhos. Hoje nós temos esse privilégio em qualquer lugar, não é? Mas eles tinham eu não sei nem, essa coisa linda de Deus, Samuel, falar com eles toda tarde. E aí, com o pecado, com a queda, duas coisas eles perderam. Nós perdemos, sabe o quê? Essa perfeição. E perdemos também o relacionamento com Deus. Ixi. Fomos criados para o louvor da sua glória. Sim. Perdemos a perfeição. Gente, eu tinha feito tão bonitinho. Mas ficou bonitinho. A perfeição e o relacionamento com Deus. A queda com o pecado, né? A queda do pecado fez com que eu e você perdemos. Nós perdemos isso. Mas nós não perdemos. Nós não perdemos o propósito que Deus tinha para com o homem. Eu esperava que você até levantasse da cadeira. Porque o propósito que Deus lá na criação teve para mim e para você, esse propósito não foi perdido. O propósito de Deus permanece. E aí ele tem aquela ideia de enviar o seu único filho para morrer por você. João 3,16. E aí a história continua. A história continua. Se você ler o livro de Atos, no final do livro de Atos, o livro de Atos não termina. Sabe por quê que não termina? Não tem fim, não tem um fim. Porque a história continua. A história é você e sou eu. Então,
eu quero lembrar aqui com você de duas pessoas. Você segurou essa história? Que Deus tem um propósito para você, Hugo? Vou te falar a respeito de um homem, representando os homens aqui. E vou falar a respeito de uma mulher, representando as meninas, lindas e maravilhosas. Vou falar com você a respeito de José. Para mim, uma das histórias excelentes que nós temos na Bíblia, dentre todas elas. Mas eu amo a história de José. José, com 17 anos, ele já tomava conta do rebanho do seu pai. Eu vou falar bem rápido, depois você pode pegar a Bíblia. Isso está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, e estudar a respeito de José. José era o filho preferido de Jacó. Filho de Raquel. Está aqui, lindo. E aí eu coloquei essa túnica. Não gostei muito das cores, porque pode remeter a alguma coisa, mas é a única túnica que eu encontrei, foi essa. Homem de Deus, firme, homem. Falei, Senhor, eu não vou falar, mas acabei que falei, né? Mas é isso, homem. E Jacó presenteia o seu filho. Ele tinha 12 irmãos. Eram 12 irmãos com ele. E aí, por conta disso, por ele receber essa túnica colorida, isso significava dizer que era filho predileto. Túnica na Bíblia representava isso, muito amor do pai. Né, Rose? Predileção. E ele ia e voltava trazendo as informações dos seus irmãos que estavam no rebanho. Alguns diziam, né, dizem que ele era o leva e traz, né, que ele trazia as más notícias. Mas ele ia, voltava e conversava com o pai. Aquele filho que conta tudo, você tem esse irmão? O xodózinho? Era esse, José. E José, um menino de Deus, criado ali, mas foi rejeitado pelos irmãos. Os irmãos tinham ciúme de José, por conta dessa predileção. Tinham inveja de José. José teve 2 sonhos. E por ser uma pessoa ansiosa, acredito eu, ele revelou os sonhos, pastor Carlinhos, para pessoas que não estavam no mesmo patamar que ele. E ele contou os sonhos para os irmãos. E os irmãos, diz a Bíblia, que ficaram com muito mais ódio dele. Olha o ambiente que ele vivia, hostil. E aí tiveram uma grande ideia quando eles estavam num determinado local, e José vai até eles, lá em Dotã, e eles, quando viram José chegando, falaram assim, lá vem o sonhador. Ele tinha até um apelido. Será que você também tem um apelido que você não gosta? E qual a ideia que eles tiveram? Vamos matar José. Mas aí depois Judá falou, não vamos encostar a mão nele, vamos vender. Aí vinha um pessoal, os ismaelitas, venderam José. José foi colocado primeiro dentro de uma cisterna, sem água, e aí depois eles tiraram, venderam por 20 pratas, e ele foi preso para uma terra distante. José sofreu neste momento. Olha a situação de um menino de 17 anos, talvez, nesse momento a Bíblia não relata, mas ele era jovem. José foi esquecido, foi abandonado, foi rejeitado, ciúme. Olha o José. Será que você tem passado por algumas coisas semelhantes a José? Esquecimento. Talvez o seu pai e sua mãe não te abracem, não era o caso dele. Talvez os seus irmãos rejeitam você. Mas José, ele prosperava em tudo que ele colocava a mão. A Bíblia diz que tudo que ele queria fazer, ele prosperava. A minha tradução é do século 21, né? É um pouco mais aproximada do hebraico, do original, e fala que José prosperava em tudo que empreendia. Quem não quer ser assim? Mas olha o cenário dele. Era um cenário de fartura? Era um cenário de abundância? Era um cenário de vergonha. Nesse momento, aí, a esposa de Potifar, ela não tem um nome na Bíblia, então a gente vai apelidá-la de Potifeia. Ou Potifeia, mas ela é bonita ali, né? E aí ela se insinua para José. E a Bíblia diz também que ela era uma mulher bonita, atraente. Ele solteiro, e ele também, a Bíblia diz que era um homem que chamava atenção, bonito, ainda tinha Deus sobre a vida dele, temente a Deus. E nesse momento aí ela se joga, e a túnica, lembra da túnica? Ah, um detalhe, aquela túnica, os irmãos tiraram de José, colocaram, mataram um cordeiro e devolveram para o pai pensar que ele tinha morrido. A túnica. O Senhor está bordando a nossa túnica.
Porque quando nós pecamos, estávamos destituídos da graça e da glória de Deus. Nós fomos colocados em um outro local, o reino de Deus. E o Senhor colocou uma túnica sobre nós. E nós recebemos o sangue de Jesus sobre a nossa túnica. Então, essa túnica de José também recebeu um sangue. Isso é profético, né? Então, qual parte que eu estava? Sim. E aí, ele olha para ela e ele diz algo muito importante. Ele fala, eu não vou fazer isso com o meu Deus. Temente a Deus. E aí ele recebe uma calúnia. Ele é caluniado, porque ela vai imputar sobre ele um crime no qual ele não cometeu. Será que alguém já fez isso com você? Falou algo que você fez e você não fez? Mas ele vai para a prisão. E quando ele chega na prisão, ele se torna o chefe do carcereiro, o responsável, porque ele alcançava graça. Gente, para pensar. Olha o cenário de José. Um ambiente totalmente hostil, mas os olhos dele estavam no Senhor. Não importa o lugar e o momento no qual você está. A questão é o que opera dentro de você é que faz a diferença. É Jesus Cristo que faz a diferença. Eu não posso ficar dizendo, eu tenho crise disso, eu tenho crise daquilo. Eu não tenho, eu tenho é Jesus Cristo dentro de mim. É isso que eu tenho. É uma geração forte, cheia do Espírito Santo de Deus, que é onde passa, o diabo bate em retirada. Ele olha para você e ele tem medo. Desculpa, eu estou gritando, né? Mas é isso. Nós temos o dínamos dentro de nós, a presença do Espírito Santo. Então, tinha um ator aí, ele já faleceu, um comediante. Os mais antigos vão lembrar. Ele dizia assim, que jovem não chupa mel, come abelha. É mais ou menos isso. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido, constante, o inimigo. Eu poderia lembrar aqui também de Daniel. José vai para a prisão e naquele lugar de dor que muitos estariam assim, meu Deus, eu não mereço isso, Jesus, e agora? Ele foi o melhor ali naquele lugar. E ele se tornou o chefe daquele lugar, responsável dos presidiários ali, dos presos. Por quê? Porque ele era bem sucedido em tudo que empreendia. E aí tem mais. Mas ele é esquecido. Não vou entrar em detalhe dos sonhos do copeiro e do padeiro. Um morreu, o outro não. É até interessante essa história. Engraçada, mas triste. Vocês já leram? Gente, coitado do padeiro, né? Você já imaginou? Você vai contar o seu sonho. O outro contou, porque sonhei assim, uma bandeja e tal, não sei o quê. Quero te dizer que daqui a 2 dias você vai estar lá não sei aonde, lá no rei. Ok, você é livre. Aí o outro conta todo feliz, eu vou contar o meu também. Aí eu sonhei que tinha com pão na minha cabeça, os bichos vinham comer em cima de mim, você vai morrer, vai ser enforcado. Então, você já imaginou como esse homem ficou? Meu Deus. Mas Deus usava José, lá na prisão. Deus usa você também na sua casa, pode ser um caos na sua casa. Seu trabalho, na sua faculdade. Tem propósito na sua geografia. Independente das circunstâncias, tem um propósito. E aí, ele sai de lá, ele depois revela o sonho do rei, enfim, e ele se torna o quê? O que ele se torna? Governador. Numa terra estranha. Gente, olha de onde ele saiu, olha tudo que ele viveu, olha o que os irmãos fizeram com ele. Para pensar, se coloca no lugar, não só leia a Bíblia e não conjecture a realidade dessa situação. Viva! 11 irmãos escarnecendo dele o tempo inteiro. Venderam ele, colocaram ele dentro de um poço, ele foi para a prisão. Chega lá e pensa, opa, agora estou tomando conta da casa de Potifar. Aí a mulher se joga sobre ele, e aí é incriminado, é sentenciado. É porque eu não estava lá para poder defender ele. E ele vai lá para aquela masmorra, não sei como é que era o lugar, ele vai ficar lá. Mas aonde ele pisava os pés, ele o quê? Ele prosperava em tudo que ele empreendia. Sua geladeira pode estar vazia, mas você glorifica o Senhor, porque o pão que Deus vai trazer para você vai chegar. As circunstâncias não me comandam, eu comando as circunstâncias em Cristo. É isso que a gente escuta aqui. É isso que a palavra de Deus diz. E o pastor falou hoje, prosperidade não é ter dinheiro.
Tem gente aí pregando que é isso. Ah, o homem cheio do Espírito Santo é aquele cara que tem carro, que tem isso. É aquele que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Que de repente não tem dinheiro para pagar a conta amanhã. Claro, tem que se organizar, né? Faz as coisas e depois você me ajuda. Não, tem que se organizar. Não é verdade? Estão rindo, né? É verdade. A gente faz as besteiras, cartão de crédito e isso e isso. Senhor, vou subir um monte, aí me rasgo, vou dar não sei quantos mil, sei lá, ou R$100 para Deus me abençoar. Mas você que fez a bobagem. Se organize. Se organize. Arrume também o seu quarto. Arrume aquele guarda-roupa que está desarrumadinho. Arrume. Lave a louça. Seja uma mulher limpa. Ai, não tem dinheiro para fazer isso. Dá uma limpadinha. Corta. A gente ri porque é engraçado realmente. Mas, gente, existe um demônio. Esqueci. Moloque. De roupa rasgada, gente. Esqueci o nome. Alguém falou. Mulambo. Que se esconde em coisas sujas. Meu esposo, ele trabalha com essa questão de imóvel, propaganda. Vou até beber água, peraí. Propaganda. Tinha aquele negócio assim, tim, né? Não tem não. Mas, enfim, ele me mostrou uma casa. Acho que o Everson também viu. Gente, acumuladora. Que lixo. A pessoa não abre a casa. Sabe quantos ventiladores? São 3, né? 3 cadeiras assim, pastor, na frente da cama com 3 ventiladores. E mais o ventilador do teto que ela liga, porque ela não abre a janela, que deve ter medo. Macumbeira. No banheiro, não me pergunte como, mas também tem ventilador. Acho que no momento que ela demora mais, ela liga o ventilador. Nada é aberto na casa. Tem panela no quarto. Gente, é triste de ver. Gato para tudo quanto é lado, cachorro, pote de bicho, aquela coisa toda. Meu Deus, isso é falta de libertação. Falta de Jesus Cristo na vida. Porque onde Jesus chega, a casa é limpa. Você pode ser a pessoa mais simples, mas a casa é limpa. Limpa. Porque onde Jesus chega, o local é transformado. Você pode ter uma panela, mas é uma panela limpa. É uma casa cheirosa. Porque é a presença de Jesus. E isso que é prosperidade. Recanto rablá, sobe andarabá. Ter Jesus é sentir o fogo queimar dentro de si. É parar de ouvir coisas que não vêm de Deus. Músicos, ouçam coisas de Deus. Se encham da presença de Deus. Algo feito, como é que é o nome que se dá quando faz uma música? Autoria, não, como que é? Composição, que venham do trono. Aqui, ó. Pai, é o compositor, tá? Me dê uma letra, Espírito Santo. Me dê uma letra sua, meu Deus. E ele vai lá e escreve, ó. Aí quando aquela senhorinha, o senhorzinho, o advogado, o médico, sei lá, vai ouvir, vai sentir algo diferente. Porque é uma letra que vem do trono. Temos que ter cuidado. Lembra que aquele nosso Deus, ele não muda, ele é imutável. Eu tenho até que horas? Meu Deus. Vamos correr. Deixa eu continuar. O que eu ia falar? Eu nem sei. Nosso Deus é imutável. É porque eu acabei indo para esse lado. Eu tenho essas coisas, sabe? Eu boto papel aqui para ler, que não é papel, é celular. Mas, enfim. O pastor Hélio também fez isso de manhã. Então, tá bom. Eu só não vim de xadrez. Meu Deus. Tem o Wake Exame. É verdade, top 1, né? Eu já parti 1. Não vou voltar para cara aí. Pastor Marcelo, eu te amo. Mas Deus é imutável. Roupa, vestimento. Por que usa vestimento assim, assado? Lá e na igreja, não vou falar o nome não. Mas, gente, eu falo isso para minha filha. Você está dentro de um ônibus, está em qualquer lugar, vem uma pessoa endemoniada. Quem é que vai repreender aquele demônio? Quem é que vai orar? Vou te falar. Essa semana, segunda, feriado, né? Eu fui para o Aldeia das Águas. Fui lá. Mas, enfim, nós fomos lá. Gente, uma muvuca. Quando eu me vi, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? O pessoal não tem roupa mais. Quando a pessoa anda de frente, eu penso que está de costas. Quando anda de costas, eu penso que está de frente. Vini, fiquei, gente, triste de ver. A gente ri, porque realmente... Mas crianças de 10 anos...
Conseguiu entender isso, esse sinal? 10 anos. Eu imaginei isso, criancinhas. Me vieram lágrimas aos olhos. Porque teve um momento que eles me deixaram sozinha na mesa. Me sentia a velha corototéia segurando bolsas de todo mundo. Depois a gente conversa em casa. E aí, eu sentada lá. Menina, eu tô aqui, isso aqui é meu Rebeca sabe, eu estou vermelho igual um camarão. Nem vocês vão ver. Estou muito vermelha aqui. Por quê? Eu fiquei assim, parada, o sol. Aí veio cheio de chinelo deles lá. E eu pensei, gente, eu estou parecendo aquelas senhoras, meu Deus, segurando tudo. Daqui a pouco veio um casal, pastor. A senhora podia segurar minhas coisas? Eu falei, posso. Realmente eu virei aquela pessoa que fica na praia, no lugar, sabe? Fiquei, mas enfim. Obrigada, Senhor. São processos. Mas enfim. E aí, naquele lugar, começou a ter show. Teve um show, hein? Funk. E eu lá, falei, gente, se tem alguém na igreja aqui, meu Deus. E ainda tem uma situação, eu estava de maiô, lá sentado, eu estou falando de maiô por quê? Porque eles deixaram tudo no carro, né? Você deixa no armário, e eu estava sem a chave, então eu estava indigente naquele momento. Se acontece alguma coisa, eu não tinha carteira, não tinha nada, estava só de maiô. Gente, eu me senti horrível. E eles sumiram, e eu estou lá, com os chinelos, que não serve para nada, de repente eu poderia vender, né? Com um monte de situação de gente, né? Passando para cima, tudo quanto é jeito. Eu falei, gente, eu estava ali. Quando começou aquela... O pessoal vai cantar... Gente, eu esqueci o nome das coisas. Karaokê, lembrei. Aí começaram a cantar várias músicas. Pensei eu, vai lá, fazer uma oração e cantar uma canção, porque eu sei que todo mundo ia cantar, você sabe que eles cantam, né? Eu iria, mas de maiô, gente. Aí eu pensei, Espírito Santo, e agora? Não tem uma canga. O povo não usa canga, o povo anda normal assim, ó. Entendeu? E como que eu ia fazer? Eu falei, Jesus, eu não vou. Mas da próxima vez que eu voltar, eu vou levar minha canga, vou botar meu short, porque a roupa estava tudo na mochila. Mas, gente, eu iria subir naquele lugar e orar. Estava todo mundo subindo, eu poderia subir também. A gente já viu isso acontecer. Mas você está preparado para isso? Dentro do Uber? Fiz até um vídeo, tem até um vídeo, eu botei para nunca mais esquecer aquele vídeo. Gente, a vergonha que eu estava de falar com aquele moço. Falei a primeira vez, depois você fala a primeira, a segunda, você tem que falar, senão vai ficar ruim para o teu lado. Falei, moço, boa tarde. Comecei a falar de Jesus para ele. E faz isso. Precisamos ser cheios. Então, essa é a diferença, voltando para a palavra, de José. Era um homem, um jovem, temente a Deus. E ele se tornou, olha isso, José é honrado, se torna governador do Egito. E agora, vou acelerar assim, história de Esther. Isso aí foi Faraó falando com ele, queria ser, né, como Faraó... depois Faraó colocou seu próprio anel e tal, e ele se tornou o comandante lá daquele lugar. Então, aqui, ó, Esther. Então, você já sabe do homem, né? E Esther, você conhece a história de Esther? Exilada, criada órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo, alguns chamam de Mardoqueu, a minha tradução é Mardoqueu, mas Mordecai, e ele conduz aquela menina diante de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, porque ele já estava lá. E aí ela acaba indo para o palácio, porque teve uma situação que o rei teve que convocar uma outra rainha, uma outra mulher, para ocupar o espaço de Vasti, que desobedeceu ao rei, e ela vai parar no palácio. 1 ano de embelezamento. Que maravilha. Eu fico pensando, gente, 1 ano, mergulhada nos cremes, vai sair o quê? Vou fazer isso, gente. 1 ano, vocês não vão me ver, vou vir com 10, 20 anos aqui. Você já imaginou? 1 ano ali. E aqui, ó, Esther sendo cuidada aí pelo seu primo. Ali, eu achei bem legal essa foto, porque a Bíblia diz que quando Hegai, inclusive Hegai, era o líder do harém, e a Bíblia diz que Esther encontra favor através de Hegai. Olha isso, por quê? Porque tem a presença de Deus. E aí ela vai para aquele lugar, e quando chega o dia dela se apresentar até o rei Xerxes, ele pergunta, olha, isso aqui tudo é para você, tá, Ju? Imaginou? Brinco, perfume. Uau! Mas isso tudo ali também você pode escolher, né? Aí as mulheres foram lá escolher. Mas ela, a Bíblia diz que não, eu quero só o que você está me dando. E ela foi aí escolhida, se torna a rainha, sendo que aconteceu um momento ali muito difícil, que o povo judeu ia ser destruído. Eu estou assim, passando a história, tá? Ia ser totalmente devastado por conta de uma situação que Amã criou dentro do palácio. Depois de ler a palavra sobre isso. E aí, Esther, livro de Esther. E aí ela vai até o rei, porque o primo dela fala, Esther, por favor, interceda, senão todos nós iremos morrer. E ela não tinha revelado a nacionalidade dela, que ela era judia. E ela iria morrer também.
E aí ele teve uma ideia, vai até o rei, só que só podia ir até o rei se convidado. Se não fosse, se ele não levantasse o cetro dele de ouro, a pessoa seria enforcada. Mas ela decide, eu creio muito, o Espírito Santo já incomodando ela ali, né? E ela vai falar algo muito interessante. Se eu morrer, eu morrerei. Que audácia. E essa mulher vai até o rei e ele estende o cetro. Conclusão, o povo judeu não pereceu. E tem fatos extraordinários que depois a gente dá mais detalhes, de repente, no exame e por aí vai. E ela consegue libertar, né, poupar o povo judeu do extermínio. E se você conhece a história aí, Becker que gosta de história, né? A gente sabe que, e é bíblico, Satanás sempre tentando destruir o povo de Israel, né? E aí você sabe, né, de Hitler e por aí vai. Cumprir a meta para a qual Deus nos criou, glorificá-lo. Isso aí é o quê? Qual o propósito? Por que eles atingiram o propósito? José e Esther. Qual era a meta deles? Cumprir a meta para a qual Deus nos criou, glorificar a Deus. José, quando estava na mão daquela mulher, ele falou o quê? Eu não vou pecar por temer ao meu Deus. Esther fala, se eu tiver que morrer, eu morrerei pelo povo. Pessoas que se entregaram porque sabiam o propósito de Deus, sabiam quem era e qual geografia do propósito, e elas permaneceram firmes diante de Deus. Tem aqui algumas frases que eu trouxe para você. Eu só quero ler ali a segunda, tá? Da pastora Valnice Milhomes, que diz assim: Deus, na sua economia divina, não permite experiências desnecessárias, mas no meio de todas elas, está forjando em nós uma identidade apropriada para cumprir 100% do que Ele tem para a nossa vida. Então, cada uma das experiências que você e eu passamos é para o Senhor nos forjar. É para Ele tornar você muito mais forte. Na sua economia divina, Deus não permite experiências desnecessárias. Toda dor que você já sofreu, tudo que você já viveu até hoje, tem um propósito. Deus está forjando você para algo maior. Você não está escondido, você não está esquecido. Deus ama você. Você não está sozinho, Deus ama você. Lá em Marcos 4:35, Jesus fala assim para os discípulos: passemos para outra margem. Eu fiz assim porque eu comentei com o Everson. Passemos para outra margem. E o que acontece? O vento começa a soprar. E o mar começa a ficar vultuoso. E o barco começa para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E Jesus o quê? Dormia no travesseiro, na polpa. E eu fiquei pensando, como é que pode, né? Jesus dormir nesse balanço todo. E aí, num dado momento, os discípulos vão até Jesus, acordam, que ficam desesperados. Jesus acorda. O senhor não se incomoda? Nós estamos para morrer. Olha o desespero, olha a crise de ansiedade, crise do pânico. Vamos morrer, olha o vento. Todo mundo com a cabeça assim, ó, cabelo assim na cara, nervoso. E Jesus, pleno, repreende o vento e acalma o mar. E olha para aqueles homens e perguntam, onde está a fé? E a Bíblia também ainda vai dizer que aqueles homens falam assim, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Eles não conheciam Jesus. Andar com Jesus, segurar a Bíblia, levantar a mão, não significa andar em Jesus. Estar em Jesus, Hugo. Caminhar com Jesus vai muito mais. É estar nele. É você viver a plenitude do Espírito Santo através do seu vocabulário, através das suas vestimentas, através da música que você escuta, através dos lugares que você vai. Levar Jesus com você é tudo. Às vezes entramos em lugares que Jesus não vai. E por que você está lá? O povo de Israel, sempre, se você é triste de ver, e o povo desobedeceu, e o povo se arrependeu. E o povo se afastou de Deus. E o povo se arrependeu. É o tempo inteiro assim, não é? E tal. Nós fazemos a mesma coisa? Nós fazemos a mesmíssima coisa. Quantos bezerros de ouro nós temos levantado na nossa vida? Quantas pessoas do mundo a gente tem idolatrado? TikTok, não sei o que das contas.
Quanto tempo você fica no celular nas madrugadas? Quanto tempo você já ficou lendo a palavra de Deus na madrugada? E depois você quer o favor de Deus na sua vida? Queremos mais. Queremos viver muito mais. Nesse lugar, nesse mar onde eles estavam, eu coloquei aqui, era um ambiente caótico da ideologia do sistema opressor. O que isso significa? Local de muitas dificuldades. Imagina esse mar a sua vida. Local de muitas dificuldades. E aí eu fiz algo que eu amo fazer. Eu fui estudante de concurso, né? Então eu gosto de fazer mnemônicos. Mar. Vamos fazer mnemônico com a palavra mar. O M, medo. Quantos medos ali naquele mar? Muralhas que aparecem na sua vida. O ar, vamos falar agora o ar. Atitudes de pessoas. Agonias que você está vivendo. Angústias. Ansiedade. Começa a tremer, começa a sentir, vai no médico, não tem nada. Está dentro desse mar. E o R, ruínas, retrocessos, rumores e etc. O que é que tem no mar da sua vida? Essa geografia que nós estamos vivendo, você vai voltar para a sua casa, tem segunda, tem terça, tem quarta, o que é que você vive? Eu tenho certeza que neste mar da sua vida tem dificuldades, tem situações ruins, mas o barco que representa a sua vida tem Jesus dentro dele. E tem 3 coisas que Jesus traz para você. E eu chamei dos 3 P's. Eu ouvi essa mensagem e eu amei. A promessa. Tem a presença de Jesus e tem o poder de Deus ali. Você precisa entender e tomar posse disso. E viver como um cristão autêntico. E eu vou até parar por aqui. Mas voltando lá no início, nós precisamos reconhecer, podem vir os músicos, reconhecendo o senhorio de Deus. Eu preciso viver assim, reconhecendo a majestade de Deus. Vivendo uma vida de santidade, através do seu vocabulário, jeito de vestir, jeito de falar. O que você vê no celular, no escondido, que ninguém vê. Compartilhando essa verdade. Nós precisamos fazer isso, reconhecer quem é Deus, viver uma vida justa, santa e compartilhar essa verdade. Ter paixão pelo meu amigo da faculdade, da escola, que pode ir para o inferno se Jesus voltar hoje. Ter misericórdia do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha tia, do meu primo. E falar do amor de Deus, ainda que ele rejeite você. Mas você falou. Peça a Deus estratégias de sabedoria. Talvez você não vai falar, mas talvez a sua atitude fale muito mais. Comece isso hoje. Você vai sair para lanchar, olha para o atendente e fala, querido, Deus abençoe sua vida. E ela pode chorar e te abraçar. Eu já vivi várias experiências assim. Olhe para ele. Dá uma palavra. Dá um abraço. Com direção do Espírito Santo. Senão você pode ser enforcado. Tem que ter muita sabedoria. E a gente termina por aqui. E eu quero dizer para você, ter a presença de Jesus na nossa vida é maravilhoso. Leve Jesus nessa embarcação. Leve Jesus com você em todo o tempo. Quando você for escolher uma roupa, quando você for ouvir uma música, faz uma faxina nos seus aplicativos de música. Faça uma faxina. Dá uma olhadinha naquela música internacional que você costuma cantar. Vai ver o que a música diz se você não sabe inglês. Eu vejo pessoas compartilhando algumas músicas. Não fico com medo, eu estou vendo minhas coisas, não estou vendo nada. Se tem uma coisa que eu não faço é ver histórias de jovens. Na igreja eu não vejo de nenhum deles. Não vejo. A gente, Lu, você viu meu história? Você falou aqui. Não vejo. Porque jovem tem mania de tirar foto assim, né? Não quer? Não sei como é que é. De costas, fica assim. Aí, às vezes, né? Mas eu não vejo. Nós precisamos levar Jesus no nosso modo de vestir. Gente, ter Jesus na vida é maravilhoso. Sentir a presença de Deus é extraordinário. Ter o vocabulário santo é maravilhoso. Mas a gente só vai conseguir isso se essa for a nossa bússola. Não durma hoje sem ler a palavra de Deus. Não saia amanhã sem ler a sua Bíblia. Coloque Jesus no centro da sua vida.
Eu tenho certeza que você vai viver uma vida extraordinária e terá propósito na sua geografia. O local onde você pisa terá propósito. Terá propósito, não esqueça disso. Que Deus abençoe a sua vida de maneira extraordinária. E Shalom. Amém.